Vamos lá então. Quem já ouviu falar sobre esse assunto, batalha espiritual a nível territorial? Já? Eu vi uma vez no vídeo do Mastral. No Mastral. O que vocês entendem por batalha espiritual a nível territorial? Cada espírito libera aquele que é uma religião para atuar. Então, existem demônios que eles agem em determinadas regiões, né? Tá ok. Esse territorial também, ele trata também familiar, por exemplo? Estaria mais ou menos relacionado? Não, familiar nós já tratamos, batalha espiritual a nível familiar, que são os demônios familiares, né? Agora nós estamos falando sobre territórios. Se fosse 7, eu já disse. Os territórios, eles começam, depois nós vamos, eles começam com o quadrante do teu, aonde a tua casa está localizada naquele quarteirão. Naquele quarteirão existem várias casas, então já existe um demônio que age naquele quadrante, naquele quarteirão. Depois do quarteirão, depois do quadrante do quarteirão, nós vamos para o bairro. Aí no bairro nós temos vários quarteirões. Tanto a tua casa como a igreja que está situada naquele quarteirão, mesma coisa. Aí nós temos os bairros, tem um demônio que age naquele bairro. Depois nós temos na cidade vários bairros. Então tem um demônio para cada bairro. Depois nós temos um demônio para a cidade. Depois nós temos várias cidades dentro do estado. Então tem vários demônios dentro de cada cidade. Depois nós temos um demônio pro estado. Depois temos, no Brasil no caso, temos vários estados, né? Então um demônio para cada estado. E depois temos um general, um cabeça, que é do país, né? Oi? Então você vê a hierarquia, né? Existe toda uma hierarquia até chegar aonde? No quadrante do teu bairro, onde a tua casa está localizada, onde a tua igreja está localizada. A gente vai ver algumas coisas aqui. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6, 11 e 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então essa é a luta da igreja. Contra principados, potestades. O que são principados, potestades, hostes malignas, príncipes da maldade? É uma hierarquia de demônios que agem sobre territórios. Aqui, nesse texto da palavra de Deus, não está incluso os demônios que agem dentro dos centros de Umbanda. Não está a pombagira, não está o preto velho, não está o caboclo, não está esses demônios que se manifestam, que incorporam, tá? Então aqui nesse texto aqui, porque esses demônios eles estão aonde? Nas regiões celestiais. Não são demônios que incorporam nas pessoas, são demônios que gerenciam territórios, né? E eles têm um poder, né, limitado, mas eles têm um poder de manipular, de influenciar aquele território onde que eles estão alocados, seja um bairro, seja uma cidade, né? Então é todo estratégico. Como toda guerra, né, existe uma estratégia. E a gente vê lá o texto de Daniel, um texto clássico, né, onde que houve batalha nos céus. Diz assim, Daniel 10, 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel ele estava em jejum, estava orando por algo que ele estava orando para Deus. E desde o primeiro dia em que ele começou a orar, a se humilhar, diz a palavra de Deus que Deus ele ouviu a oração, desde o primeiro dia. E Deus mandou a resposta através do anjo. Só que o anjo,
ficou retido nas regiões celestiais, porque havia um demônio daquele território, príncipe da Pérsia, né, naquela região, que estava impedindo deste anjo vir até Daniel e trazer a informação, trazer a revelação, trazer a resposta de Deus. E quanto tempo esse demônio houve guerra? Durante 21 dias. Até que veio o quê? Reforço, né? Veio o reforço, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio, batalhou, liberou este anjo, e ele ficou lá com os reis da Pérsia, né, batalhando. E o anjo falou assim, que quando ele veio para Daniel, ele explicou tudo o que estava acontecendo, e ele falou assim, olha, eu vou sair agora, eu vou te deixar, mas vou ter que passar de novo pelo princípio da Pérsia, né? Então nós vemos dentro da palavra de Deus um texto bem claro a respeito da batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais. E no Novo Testamento a gente vê que Deus, ele traz esta incumbência, traz esta exigência, esta ordem para a igreja. Quando a gente lê o texto de Efésios 6, não é uma pessoa que faz guerra a nível territorial, como muita gente tem feito. E a gente vai mostrar um pouco disso daí, porque muitas vezes eu falo, não, eu vou repreender o demônio aqui de Santo André. Não é uma pessoa que repreende o demônio, né? Não é uma igreja que repreende o demônio. É o corpo de Cristo que está alocado naquela região. A partir do momento em que o corpo de Cristo se une, e Mateus 18 começa a ser real, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Através da concordância, não mais concordância entre dois irmãos, mas agora concordância da igreja de Jesus naquela região, concordância dos ministérios diversificados que existem naquela região, quando se unem para orar e para resistir a esse principado, então aí Deus, ele começa a fazer a obra. A gente vai ver lá mais para frente alguns exemplos, né, de que aconteceu isso, né? E como que trouxe resultados para a igreja. Mapeamento espiritual. Alguém já ouviu falar sobre mapeamento espiritual? Sim? O que é mapeamento espiritual? Envolve os astros, o dia que você nasceu, pelo menos no esoterismo. Não. Não, mapeamento espiritual dentro da igreja. Ninguém sabe o que significa? Se eu me recordo naqueles vídeos do Mastral, ele falou que lá, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma entidade que domina as águas. Tanto que quando tem aquelas enchentes no começo do ano, acontece todas aquelas tragédias, por causa que ali já tem, é isso que o senhor explicou, que já tem uma entidade que já é ali ela que manda. Já age por lá. Tá. A gente vai ver um pouquinho do que é a estrutura do mapeamento espiritual. Em uma guerra precisamos saber não somente atacar, mas principalmente nos defender. Quem sabe somente atacar provavelmente vai sair derrotado. E quem sabe somente se defender também em algum momento vai ser derrotado. Precisamos saber o momento certo de atacar e estar atentos contra as investidas do inimigo. Então, numa luta entre dois boxeadores, se um boxeador só sabe se defender, o que vai acontecer com ele? Ele vai se defender, mas vai chegar um momento que ele vai cansar e ele vai ser vencido. E se tem um boxeador que ele só sabe atacar, não sabe defender, ele vai atacando como aconteceu com o Mike Tyson, né? Quem viu a luta dele, que ele levou nocaute, né? Ele estava lá massacrando o outro boxeador, aí daqui a pouco ele levou no queixo, pum, caiu, apagou. Por quê? Porque ele não estava acostumado a se defender, ele só estava acostumado ao quê? A atacar. Então, dentro de uma guerra, de uma luta, a gente precisa saber tanto atacar como se defender. Dentro de guerra espiritual, muitas vezes existe movimentos, fala, não, vamos atacar, vamos repreender o capeta, tal.
se preocupa em atacar, mas não sabe se defender. Aí vem retaliação, vem investida do diabo, e aí não sabe se defender. Ou então muitos ficam na defensiva. Não, eu não vou mexer com o diabo, porque aí ele não mexe comigo. Mas mexe, ele vai para cima. Ele vai para cima. Eu não vou nem orar repreendendo ele, porque aí ele nem nota que eu estou por aqui. Pelo contrário. Entende? Então, a gente precisa saber atacar e precisa saber se defender. E atacar, a gente precisa saber o momento certo de atacar. Que tipo de ataque que a gente vai realizar em termos de oração, de intercessão, tá? Então, tudo isso é importante, ter a revelação de Deus diante de uma luta, diante de uma batalha. Por isso é necessário fazer um mapeamento espiritual de ataque e principalmente de defesa. Talvez você já ouviu falar, não, mapeamento espiritual somente de ataque. O que é mapeamento espiritual de ataque? Você vai identificar a influência diabólica naquela região e aí você vai atacar, você vai repreender a influência, né? Mas talvez eu nunca ouvi falar sobre mapeamento espiritual de defesa. De você se mapear, no caso aqui nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma igreja, a igreja ser mapeada. O que está acontecendo? Quais são os pontos fracos da igreja? A igreja ela está em condição de enfrentar esse obstáculo? Então você fazer um mapeamento da igreja, o que está acontecendo com a igreja, para você então, tendo esses dados, você poder tomar uma postura. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas que tipo de, em relação à igreja, qual tipo de mapeamento? Nós vamos ver lá na frente. Eu só dei uma introdução, mas a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então a gente vai ver primeiro o mapeamento espiritual de ataque, tá? Então o mapeamento espiritual de ataque é o processo em que se comparam as informações e dados de uma região, colocando-as sobre um mapa ou gráfico. As informações colhidas são usadas para realizarmos uma oração específica na guerra espiritual com o objetivo de contribuir na evangelização. Então, para que serve o mapeamento espiritual? Para você poder orar mais especificamente. Tudo que vocês estão aprendendo nesse curso é para poder orar mais especificamente, mais detalhadamente. E dessa maneira, a oração ela vai ter mais efeito, vai ter mais retorno. E a gente também é importante, tem muita gente que faz mapeamento espiritual, faz guerra espiritual, mas não faz evangelismo. O que adianta você orar, repreender o capeta da cidade, se não faz evangelismo? Se não tem, o evangelismo ele tem que vir junto. Eu vou dar aqui um exemplo. Dentro de uma guerra nós temos a infantaria e o apoio aéreo. Na guerra espiritual acontece da mesma forma. Temos o evangelismo, que representa a infantaria, corpo a corpo, e temos o apoio celestial através das orações. Então você tem um grupo dentro de uma guerra, você tem a infantaria que vai lá batalhar, guerrear corpo a corpo. Esse é o pessoal do evangelismo, que vai saindo, entregando folheto, falando de Jesus, pregando em praça. Eu não sei, existem várias maneiras de você fazer um trabalho de evangelismo. Então esse é o grupo corpo a corpo, a infantaria. Você tem o apoio aéreo, que é as orações, né? Vai ter um grupo de intercessão que vai estar orando, repreendendo todo obstáculo que esteja impedindo com que vidas venham ser salvas através daquele evangelismo. Então quando o grupo vai estar orando, intercedendo, em função do mapeamento que ele fez daquele bairro, daquela cidade. Identificou pontos lá onde existe a atuação do diabo, nós vamos ver aqui, né? Então se faz orações específicas para que aquela opressão, aquela influência maligna, ela seja paralisada. E dessa maneira haja o evangelismo e dessa maneira haja frutos, conversão de vidas. Realizar um mapeamento espiritual de ataque sem evangelismo é como mandar a força aérea sem infantaria para tomar posse do terreno conquistado, ou fazer um evangelismo sem mapear a região, é como mandar infantaria sem apoio nenhum. Então tanto um como o outro fica defasado. Não adianta você fazer um evangelismo se não tem o apoio de oração, você vai ter poucos resultados. E também não adianta você ficar orando, repreendendo, se
não vai a campo para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Então as duas coisas elas têm que andar juntos. Os dois têm que andar junto. A palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 12:32, dos filhos de Zacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então isso o que é? Reconhecimento no campo de batalha. Você vai fazer um mapeamento espiritual, você vai reconhecer qual que é o inimigo, quais são os inimigos dentro desse campo de batalha, e você vai se posicionar. Você vai posicionar da seguinte maneira: quantos soldados de Cristo estão dispostos ou então estão comprometidos, eu tenho à disposição para realizar esse trabalho. Vocês estão entendendo? Então não adianta você pegar e querer fazer todo um projeto desse se você tem meia dúzia de gato pingado. Não adianta. Com quantos que você vai sair no campo de batalha? Quantos estão dispostos a jejuar durante 40 dias? Quantos estão dispostos a orar, a entrar dentro do relógio de oração? Quantos estão dispostos a fazer vigília? Quantos estão dispostos a trabalhar nesse projeto? E aí, o líder, o pastor, ele vai poder saber com quantas pessoas ele vai poder contar e que tipo de projeto, de investida, ele vai poder realizar. Então, é importante saber ter esse reconhecimento dentro do campo de batalha. Esses textos que nós acabamos de ler retratam uma realidade necessária em uma batalha, ou seja, precisamos saber quem é o inimigo, onde ele está, qual é a sua força e o que precisamos fazer para saqueá-lo. Então, é tudo questão de organização, de estratégia, e não sair assim de qualquer jeito, né? Ah, vamos lá, vamos ver, Deus vai na frente, vamos ver o que acontece. Não é desse jeito, né? Então a gente precisa ter organização. O diabo ele é organizado. Então a gente precisa se organizar como igreja. Lucas 11:22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então, você precisa reconhecer se a equipe que você tem, ela está preparada para enfrentar esse inimigo, ou esse adversário. Como a gente falou no começo, existem principados, potestades para cada região, e cada um deles dentro de uma hierarquia. Então uma coisa é você entrar em guerra contra um principado da cidade, e a outra coisa é você entrar em guerra contra um principado, uma potestade do teu bairro. Existe muita diferença. Dentro do mapeamento espiritual, você consegue enxergar essa diferença. Dentro do teu bairro, qual que é a influência espiritual? E dentro da cidade, qual que é a influência espiritual? Então você consegue entender, né? Você vai ter um confronto maior com o principado da cidade do que com o do bairro. O que é mapear? Mapear espiritualmente é identificar as estruturas e fortalezas espirituais de um determinado local. Mapear é tarefa de inteligência da guerra. Então, como dentro de uma guerra normal existe a inteligência, onde que eles verificam o adversário, né? Quais são os pontos fracos dele, qual é o armamento que eles têm, como que eu vou fazer para me defender, como que eu vou fazer para atacar. Na mesma maneira, a gente tem que ter estratégias dentro desta guerra espiritual. A gente tem que ter uma inteligência de guerra. Quem for fazer isso tem que ter um discernimento de como realizar, de como identificar todos esses aspectos. Um texto clássico sobre o mapeamento está em Números 13, quando Deus ordena a Moisés a enviar 12 príncipes das tribos de Israel a espiarem a terra que ele havia dado aos filhos de Israel. Então foi estratégico. Moisés chegou lá com o povo para a terra prometida. Vamos chegar lá de chupemba fora, vamos chegar lá e vamos invadir. O que Moisés falou? Não, vamos ver quem que está lá. Mapeamento espiritual, mapeamento de guerra, né? Ele falou, vamos lá ver. Então aí mandou os espias, eles foram lá
e aí viram que haviam gigantes, né? Haviam fortalezas edificadas, e também trouxeram o relatório de que a terra era muito boa, né? Então foi uma questão estratégica. Vamos entrar. E aí o que aconteceu? Com quantos que Moisés ele pôde contar para tomar posse da terra prometida? Hein? Quantos? 2. Josué e Caleb só. O resto não estava preparado. E aí Moisés falou: não, vamos lá, que Deus já deu para a gente vai enfrentar, vai ganhar com esses 2. Ele não podia fazer isso? Ele falou: não, vai voltar para o deserto, essa geração toda vai morrer, até que venha uma nova geração que venha estar preparada para tomar posse da terra prometida. Então é esse discernimento que precisa ter dentro de guerra espiritual a nível territorial, de você verificar, de você ter discernimento. Com quantos que eu posso contar? Para a gente poder desenvolver esse projeto, né? Então é muito importante. Eu estou falando isso porque eu já participei de um grupo que falou: vamos chegar lá na prefeitura e vamos dar lá 12 voltas, né? Em volta lá, e vamos profetizar e vamos amarrar o capeta de Santo André, da cidade, né? E aí a gente foi lá orando, né? Repreendendo, né? E depois Deus mostrou que não era nada disso, né? Tivemos algumas situações, circunstâncias que aconteceram em função dessa decisão, dessa atitude, né? Então Deus, assim, ele foi mostrando, né, que o caminho não é este, né? Como muitos ministérios fazem, infelizmente. A terra era deles, mas tinham que batalhar para conquistá-la, e ainda tinham que espiar a terra, averiguar a realidade daquela terra, ou seja, mapeá-la para saber contra quem eles teriam que lutar. Então eles precisavam identificar o adversário. Como que era o adversário? Quais eram as características do adversário? Vamos lá. Grandes. Que tamanho? Gigantes. Que mais? Numerosos. Que mais? Hein? As fortalezas deles, as cidades, Provisão também, né? eram enormes. Tinha provisão. Então vários itens foram levados em consideração para poder enfrentar esse gigante. Aí Moisés viu e falou: não, vamos voltar, porque não vai dar. Com esse povo aí, né? Não vai dar não. Então foi estratégico. Muitas vezes você se retirar do campo de batalha não é derrota, é estratégico, para você saber o momento certo que você vai confrontar o adversário. Então não significa que você sair do campo de batalha naquele projeto, naquilo que Deus ele tem colocado, momentaneamente, significa derrota. Não, você vai se preparar melhor para que você possa então assim cumprir o propósito de Deus. Vamos lá. Onde operam esses espíritos territoriais, né? Qual é a localização deles? Como que eles agem? É o que muitos que fazem mapeamento espiritual procuram identificar, o trono de Satanás naquela cidade. A gente vai ver um pouco que é um pouco diferente disso, né? Muitos fazem atos proféticos. Por exemplo, entregam a chave da cidade nas mãos do prefeito, né? Como a igreja entregando. Então isso significa que no mundo espiritual toda a influência espiritual ela está sendo paralisada. Isso não existe, é ficção. Eu participei de um congresso de batalha espiritual, onde que os pastores lá, os líderes, eles fizeram uma coroa de papel, e eles falaram assim: ó, a Aparecida ela vai ser coroada novamente. Então a gente vai fazer um ato profético aqui, a gente vai chamar os líderes aqui, pastores, e a gente vai rasgar profeticamente essa coroa e vamos destituir aquele demônio que age em Aparecida, que age no Brasil, padroeira do Brasil. Não existe isso. Nenhum ato profético
é capaz de anular, de paralisar uma influência espiritual de principados. Não existe isso. Mas inventaram, né? Existem os atos proféticos? Existem. No Velho Testamento, a gente vê muitos. Mas é mero simbolismo. Simbolismo. É um marco que aconteceu alguma coisa, então se faz um marco. Então, para se lembrar, é um ato profético para se lembrar que naquele local, naquele momento, aconteceu tal coisa. Mas não para você usar como guerra espiritual. No caso, ao contrário, a gente já faz diferente, porque no carnaval eles entregam aquela chave da cidade para o rei do mundo. Sim. Aí no caso, assim, quem vem do carnaval, como o pastor era mestre de bateria Sim. do carnaval, ele fala que no reino espiritual, o prefeito dizendo, no 4 dias de carnaval, a cidade está nas tuas mãos. O que é isso? É um vínculo espiritual. Onde que o líder, onde que o prefeito, ele está, em outras palavras, ele está aceitando aquilo. Então ele, como autoridade, ele está permitindo que a influência espiritual domine a cidade. No caso é esse demônio. É um vínculo espiritual. Ele caracteriza um vínculo espiritual. A Escritura deixa bem claro que certas deidades ou espíritos maus operam sobre certas regiões ou grupos de pessoas. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aí de como isso é real. No livro de Juízes, Deus pede a Gideão que derrube as estátuas de Baal, os deuses que seu pai adorava. Juízes 6, 24 a 26. Então, os ídolos que eram confeccionados em adoração a Baal, um deus pagão, então aquilo caracterizava o quê? Um vínculo espiritual. Então, o que foi necessário? Remover todos aqueles ídolos da nação. Muito bem. Lançando os fundamentos. Um mapeamento não é secreto, mas deve ser discreto ao comentar o que faz. Em um mapa, fixar alfinetes coloridos, em cada cor e cada cor representa certas categorias de obras malignas. Cada alfinete tem uma numeração, leva a uma pasta. Nela anotamos o nome, o lugar do endereço. Então é algo bem organizado. Nós vamos ver aqui, onde que a gente, por exemplo, eu quero fazer um mapeamento de Santo André. Então lá você vai identificar toda a influência maligna na região de Santo André. Então você pega e coloca alfinete vermelho é uma coisa, azul é outra coisa, e dessa maneira você consegue identificar, numa visão geral, como que o diabo ele está influenciando aquela cidade. Esse primeiro mapa nós denominamos de mapa de campo central, que mostra os campos espirituais presentes na área, tamanho e com quem trabalham. Nele catalogamos 3 categorias. Então existem 3 categorias que Deus trouxe um direcionamento para mim, para a gente poder mapear. Então vamos lá. Primeira categoria nível 1, estruturas. Então primeira coisa, através de estruturas que vocês estão vendo aí, é que existe a influência espiritual. Estruturas como igrejas católicas, espiritismo científico, Allan Kardec, aí o Kardec é com K, eu pus com C. Espiritismo afro, Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Seitas como maçonaria, Rosa Cruz, TJ, todo mundo sabe o que é TJ, Testemunho de Jeová, Mormons. E igrejas evangélicas. Mas por que vou fazer mapeamento da cidade e ver as igrejas evangélicas? Por quê? Nós vamos ver então. Igreja Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, que são igrejas tradicionais e neopentecostais. Então, essas são algumas estruturas que eu identifiquei. Pode haver muito mais estruturas, né? Mas algumas estruturas nas quais Satanás ele age através dessas estruturas, dessas instituições. Dentro do catolicismo a gente vê o que? A gente vê a idolatria.
Então existe uma ação, uma influência muito forte do diabo através do catolicismo, né? Cegando o entendimento das pessoas, levando as pessoas a adorar outros deuses, se desviando do caminho que é Jesus. Então é muito forte a influência do diabo através do catolicismo. Espiritismo científico, também do espiritismo muito forte a influência maligna, né? Com as doutrinas da reencarnação e outras coisas que acontecem dentro do espiritismo, né? Muitas pessoas acabam indo para o espiritismo em função dessas doutrinas que são pregadas. Também muito forte a influência espiritual dentro do espiritismo. Também existe lá manifestações de cura, manifestações de libertação, que os espíritos, os médiuns, né, são usados por esses espíritos, né, para poder trazer esse benefício. Então muita gente vai para lá. E aí nós temos o espiritismo afro, né, que são religiões afro, como a Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Existe uma diferença entre eles. Na Umbanda, os rituais eles são feitos através de alimentos. Já no Candomblé é feito sacrifício de animais, né? E na Quimbanda, né, como se diz, são terreiros que trabalham com a esquerda, né, que eles chamam da esquerda, com os Exus, né? E a Umbanda e o Candomblé já não trabalham com esses guias. Mas é tudo farinha do mesmo saco, né? Que mais? Seitas, maçonaria. Também dentro da maçonaria também existe uma influência espiritual muito forte, né? Levando, nós vamos ver alguns exemplos, né? As pessoas, né, ao materialismo, a se prender no materialismo. E dessa maneira se afastam de Deus. Rosa Cruz também é uma vertente da maçonaria. Testemunhas de Jeová, muito forte a influência demoníaca através das testemunhas de Jeová. Muito forte. Eu adoro pegar testemunho de Jeová. Adoro. Ó, Mormons. Quem conhece a igreja dos Mormons, né? Eles fazem batismo pelos mortos, né? Eles dizem hoje que não, mas desde quando foi fundado, né, eles eram polígamos. Né? Então podiam ter várias mulheres. Por quê? Eles tinham uma visão, dentro do que Joseph Smith explica, é que quando forem para o céu, eles vão ter um harém lá de mulheres, né? As mesmas mulheres que eles tiverem aqui, eles vão ter lá nos céus. Haja cartão de crédito. E eles também dizem que o negro, ele foi amaldiçoado, por isso que a cor dele é negra. Então existem várias, né, doutrinas dos mormons, né, em relação, não é tão forte como o testemunho de Jeová, mas também tem o seu papel. E agora igrejas evangélicas. Por que igrejas evangélicas? Para a gente ver quais são as igrejas que estão firmadas na palavra. Com quem que a gente pode contar para fazer um trabalho de batalha espiritual na cidade. Por exemplo, a gente muitas vezes vê dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, das igrejas batistas, presbiterianas, não existe muitas vezes unidade. Naquela região, uma quer tirar o membro do outro. Você está entendendo? Então é uma disputa que não deveria acontecer isso. Então, você já mapeando a cidade, você já vendo esse aspecto que acontece, você vai numa reunião evangélica, muitas vezes, em cada cidade, por exemplo, tem uma vez por mês, né, se reúnem todas as igrejas que fazem parte da associação evangélica daquela cidade. Aí todos os pastores vão lá, participam, tem o café e tudo mais, né, e aí conversam sobre vários assuntos, né. Então tem que haver a unidade da igreja. Se não houver a unidade da igreja como o corpo de Cristo na região, ela que tem que se posicionar e entrar em batalha. Não é uma pessoa, como eu já falei, não é uma igreja, é o corpo de Cristo naquela região. Então, para vocês verem como é difícil isso acontecer.
Você reunir várias denominações. Se numa só denominação você já tem dificuldade, imagina várias denominações se unirem com um único propósito. Vamos lá, vamos orar, vamos repreender, vamos jejuar, vamos interceder e vamos sair a campo. Cada um vai sair a campo para a gente evangelizar. Eu nunca ouvi um trabalho que foi feito desse jeito, né? Mas nos dias de hoje. Também não. Mais difícil sim. Falando da maçonaria, a gente ouve por aí que tem muitos pastores que são maçons. Isso. Que peso acarreta para essa religião? Grande, porque é uma igreja que está fora. Está sem a bênção. É um soldado que está desabilitado, que não tem poder nenhum dentro do mundo espiritual. É bem aquele versículo que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Sim. O cara desse é quase apóstolo da fé? Eu entendo que sim. Não, porque Eu entendo que sim, é um apóstata. Não, tem isso, tem São Caetano, tem Entende? É um apóstata para você pegar. Quem conhece? Vocês conhecem a maçonaria? Vocês já tiveram aqui Não, mas eu apologética? já sei algumas coisinhas Então, disso daí. Quem pastor que o meu sogro falecido, ele era da maçonaria. Ele era do 3º grau na maçonaria e aí ele teve que sair porque ele ficou doente. Mas ele era evangélico. E aí ele falou assim: crente que é crente não fica dentro da maçonaria, porque ele viu coisas lá que ele falou: não tem como você compactuar, né, tendo a tua fé cristã dentro da maçonaria. Dizem que o Silas Malafaia é. Dizem, não podemos falar nada, porque não existe prova nenhuma. Entende? Mas que existem muitos pastores que são da maçonaria, existe. Então o que acontece? Primeira coisa, falta de unidade entre as igrejas. Segundo, a estrutura de cada igreja. Se a igreja, porque hoje nós estamos passando por um momento em que a igreja está apostatando da fé. A igreja está colocando em primeiro lugar o financeiro, né? Ela está se vendendo, ela está se prostituindo por causa de dinheiro. Então ela prega heresias para trazer gente para a igreja para entrar dinheiro. Respondido aí? Não, sim. Não vamos dizer quais são as igrejas, mas não somente essa que você falou, várias igrejas neopentecostais e até igrejas tradicionais estão dentro desse caminho. Então, dentro desse caminho, pregando coisas que são antibíblicas somente para ter um membro dentro da igreja. E aí não se prega sobre pecado, não se prega sobre compromisso, nada, somente aquilo que satisfaz o cliente. Senhor, voltando um pouquinho atrás aí para reunir, esse negócio de marcha para Jesus, pode ser? Não, marcha para Jesus é um dos eventos, né, que o pessoal sai, mas é muito pouco. É muito pouco. Em termos de oração de guerra, é muito pouco. O pessoal, a maioria vai para lá só para participar do evento, para ver as bandas gospel, mas não vai lá com o objetivo de guerra. O propósito mesmo. Não vai. A maioria, mais de 90%. Entende? A gente vai desprezar isso? Não, a gente não despreza. É um grande avanço a marcha para Jesus. Mas falta muito para você pegar e entrar dentro de batalha. Muito. Então vamos lá ver alguns exemplos. Igrejas católicas, né? Não sei se vocês já perceberam, existe uma igreja católica centralizada em cada região. É estratégico a posição da igreja católica naquela região. Nós vemos aí algumas igrejas, e quanto mais velha a igreja de fundação, maior influência ela traz sobre a região. Eu já ouvi falar que até o sino da igreja católica delimitava uma região para se instalar outra, né? Não ouvi sobre esse assunto, mas pode ser sim. Porque quando se tocava, onde atingia aquele sino era para Entendi. um território, vai. Entendi. Já ouvi. Né? Então, várias igrejas, né, elas têm uma localização estratégica. Igrejas antigas, elas têm um poder de influência muito maior do que igrejas mais novas, né?
no centro da cidade. Aí você vai mapear, você vai colocar dentro do teu mapeamento espiritual, você vai colocar várias igrejas católicas dentro daquela região. Por exemplo, Santo André, onde que estão as igrejas católicas? Aí você vai colocar lá. Aqui perto tem uma aqui, né? Ó, várias igrejas católicas. Eu fiz um mapeamento aqui de Santo André. Depois eu vou trazer no final para vocês verem Minha mãe mora aí pertinho. Né? como que é interessante, né, a influência espiritual. Eles vão fazer Ó. a estátua da Maria lá Aí é o Vaticano. O que acontece no Vaticano? Né? O que acontece? Teve pastor, não sei se você conhece o pastor Jorge Linhares, de BH, Belo Horizonte, da Igreja Batista de Belo Horizonte. Ele falou que quando ele foi para o Vaticano, ele foi lá para Roma, né, e foi visitar, e aí ele falou que existe uma linha de divisória. Da linha para dentro é o Vaticano, da linha para fora não é o Vaticano, não pertence para o Vaticano, né? Porque o Vaticano é um país, é considerado um país. Então ele falou assim que enquanto que ele estava da linha para fora, o mundo espiritual era um. Na hora que ele pegou e colocou o pé para dentro, ele começou a sentir opressão e começou a ver demônio em tudo quanto é canto. A influência maligna dentro daquela região. Tem influência da maçonaria, né? O Vaticano dizem. A gente vai ver depois alguma coisa lá na frente para vocês entenderem, né? Então, a influência espiritual é muito forte. E ele falou que realmente naquela região que pertence ao Vaticano havia uma influência espiritual muito forte. Espiritismo científico. Então nós vemos aí Federação Espírita do Brasil, o prédio, e outros estabelecimentos aí. Mas elas são tudo assim. Tá? Aí, o que é feito dentro desses centros de espiritismo? Eles se reúnem, né? E aí existe treinamento dentro desses centros espíritas, né? Existem palestras específicas que falam sobre o espiritismo. Muita coisa do que eu trouxe aqui para vocês é ministrado dentro lá do espiritismo, né? Sobre a glândula pineal. Eles fazem passes, né? Pessoas que estão enfermas, eles realizam passes. Olha, aí está tendo uma palestra sobre desobsessão, né? Várias palestras de treinamento. E aí tem os trabalhos, né, que são realizados, que é chamado mesa branca, onde que as pessoas elas vão lá para receber um passe. Eu lembro que a minha mãe, ela me levou lá em Uberaba para o Chico Xavier. Ele dá um passe, né, em mim e no meu irmão. E o que aconteceu? Quando ela não sabia, ela e a prima dela levaram a gente. Não sabia que não podia comer carne para fazer esse passe, né? E aí não foi feita a operação espiritual que ela queria que fosse realizada. Eu tinha reumatismo no sangue, meu irmão não sei o que ele tinha. Elas queriam que fosse feita uma operação espiritual. Mas para fazer a operação espiritual, não podia ter comido carne. Deus guardou sua vida. Né? E tá assim gravado na minha mente, o local era um local escuro, né? Eu ouvia instrumentos cirúrgicos, né, batendo um no outro. E aí ele psicografou uma receita, né, para aquilo que eu tinha, exatamente o que o médico tinha me receitado no Instituto do Coração. Tomar Benzatacil 1.600.000 unidades todo mês. E eu tive que tomar porque o médico ele receitou durante até os 18 anos, né? Então, o próprio demônio que incorporou lá trouxe a informação,
né, de que precisava tomar esse medicamento, mas não foi feito a cirurgia espiritual, que muita gente vai lá para ser curado. Por que não podia duplicar? Oi? Por que não poderia duplicar? Depois eu explico direitinho, tá? Vocês lembram? Mãos, o que são mãos? Portas de saída. Eles utilizam lá. Da mesma maneira como Deus usa as nossas mãos para abençoar, quando esses médios são canalizados por esses demônios, eles são usados para amaldiçoar as vidas. As pessoas são curadas lá? Não são curadas, não. É uma enfermidade que o próprio capeta colocou, depois ele retira. Mas para quê? Com que objetivo? Com o objetivo da pessoa ficar firmada, ligada dentro daquela instituição. Né? Espiritismo afro. Então, religiões afro. Né? Candomblé, a Umbanda, aí alguns rituais, danças dentro das casas de Umbanda. E, como a gente falou, a Quimbanda. Eles trabalham já com a esquerda, né? Mais perto da magia negra, né? Voltado para a magia negra, para fazer mal para as pessoas, em outras palavras. Eles são procurados para fazer trabalhos para prejudicar outras pessoas. Por isso, da esquerda. Eles fazem também sacrifício de... Fazem, de animais e de pessoas. Seitas, maçonaria. Então, alguns templos aí lojas maçônicas, né? Você pode prestar atenção que todas elas têm essas colunas. E elas... Tem um significado, né? Que igreja que tem esse formato? Universal. Congregação. A universal. Entendeu? A congregação tem a parte de cima e o triângulozinho. Ó, dentro da... Quem nunca foi dentro de uma loja maçônica é mais ou menos desse jeito aí. É tudo fechado, não tem janela, o chão ele é quadriculado, tá? Tem muita simbologia egípcia, Mulher não pode visitar essas lojinhas? Depende do evento, pode. Depende do que está sendo tratado. A minha mãe tem uma, fica com vontade de entrar. Só Ó. para cheirar. Eu estive, quando eu fiz o mapeamento espiritual aqui de Santo André, com um pastor que ele foi ex-satanista. E aí ele é lá de BH, ele veio aqui para São Paulo, eu conheci ele no Congresso de Pastores, e ele veio para cá e a gente fez o mapeamento da cidade. Nós conseguimos, Deus nos colocou dentro de uma loja maçônica, aqui em Santo André, atrás do Coração de Jesus. Tem. Nós estacionamos o carro, aí eu vi uma pessoa saindo pelo portãozinho, eu falei assim, acho que está aberto. Aí nós pegamos e entramos no hall, primeiro hall, cheio de fotografia dos maçons, várias coisas. A gente estava olhando, daqui a pouco a gente olha para trás e chega 2 maçons que estavam lá, um senhor já de idade e um deles com uma adaga na mão. E aí eu falei assim, tá aberto para o público, né? Dei uma de João sem braço, tá aberto para o público, tal. Falou, não, cara fechada, não pode. Eu pensei que podia. Tenho aqui um amigo que ele veio de Belo Horizonte, ele gostaria de saber um pouco mais da maçonaria e tal. Não. Aí eu me identifiquei, aí eu falei assim, que eu era pastor e que o meu sogro, ele era maçom também.
Aí ele já melhorou a cara dele, Eu vou ganhar um peixe aqui. né? Aí eu falei assim, a minha esposa, ela é sobrinha do falecido, né? Na época não tinha sido falecido, do Miguel Arraes, né? Ela é sobrinha dele. E o Miguel Arraes era maçom, né? Acho que primeiro grau. 33 grau, que primeiro grau? 33, né? E aí na hora que eu falei isso, aí ele já veio conversando. E aí ele falou assim, vocês não querem ver a nave principal? Eu falei assim, mas podemos? Aí um olhou para o outro, não, pode. Aí ele abriu as portas e foi uma coisa impressionante. A gente estava do lado de fora, o mundo espiritual era um. Na hora que eu coloquei os pés dentro, mudou totalmente o contexto espiritual. Totalmente. E sabe o que eu senti? Eu senti como que se eu fosse um cara mais rico do mundo, um Bill Gates, que nada que eu quisesse poderia ser impossível de comprar, de adquirir. Dinheiro não era problema. Então uma sensação de euforia assim, muito grande, como se problema nenhum me atingisse. Poder. É incrível o que eu pude sentir na hora que eu coloquei os pés para dentro. E tem um membro da minha igreja que ele tem uma empresa que faz elevador, e ele está fazendo o elevador da loja maçônica aqui da Santa Terezinha, aqui do Parque das Nações, lá perto de casa. E ele contou para mim, eu falei assim, eu falei assim, da próxima vez que você for lá, porque o cara mostrou para ele a nave principal, me chama, porque aí eu vou junto, eu quero também dar uma olhada. E aí ele falou, essa semana aí eu vou estar indo para lá. Então eu estou aguardando ele me zapear para ir para lá, para ter novamente essa experiência de você sentir o ambiente espiritual quando você coloca os pés dentro. Da mesma maneira, no Vaticano, quando você coloca os pés para dentro, eu quero também um dia ir para lá, para sentir como que é a coisa. Então nós temos aí, essa daqui é parecida com a loja maçônica que eu fui. Agora a Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma vertente da maçonaria. É uma prima da maçonaria, né? Muita coisa também do... Hein? É uma mundial. Muita coisa, simbologia egípcia, né? Muita simbologia egípcia. Mas saiu de briga entre eles, alguma coisa? Você não sabe Não. Concorrente. E as colunas, né? Olha aí, dentro da loja. Olha, é parecido com a maçonaria. O chão quadriculado, as colunas, toda uma simbologia, né? E agora, Testemunhas de Jeová, né? Então, muito forte a influência espiritual através da Testemunha de Jeová. Nós vemos aí vários salões. Todo bairro incrível. Quiracaiubi tem. Falando lá, eles fazem o que era para nós fazer. Mormons. Aí algumas igrejas, muito bonitas igrejas mormons, eles usam o quê? Eles usam ensinar o inglês. Então, por exemplo, eles vêm para o Brasil e eles têm curso de inglês. Então, é uma forma de atrair as pessoas, né, e assim introduzir elas dentro do mormonismo. Em frente ao centro do trabalho tem uma. Eu, quando fazia cursinho para a faculdade, tinha um aluno, tinha um colega de sala, que ele era mormon. E ele me convidou um dia para ir na igreja dele, aqui na Catequese, em Santo André. Aí eu fui lá na igreja dele, participei da reunião,
E interessante que teve um momento que eles estavam debatendo um assunto lá, e eles falaram assim, olha, eu não sei, Deus não sabe aquilo que a gente está pensando e tudo mais ou menos foi isso a conversa. Aí teve um que se levantou lá, mas na Bíblia está escrito que antes da palavra vir na nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Aí o outro engasgou, porque eles usam a Bíblia para dizer que a Bíblia ela era para o mundo antigo e o livro de Mormons para o novo mundo, né? Que o livro de Mormons, em outras palavras, é as tábuas de ouro que Joseph Smith ele recebeu do anjo Moroni. Você sabe onde que tem um texto da palavra de Deus que combate esse momento do recebimento das tábuas pelo anjo Moroni? Gálatas 1:8. Porque se um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho além deste que vos anuncio, seja anátema. Então, os mormons, né, dizem que um anjo desceu, deu um outro evangelho. Então eles andam com os dois, né? Com o livro de Mormons, eu tenho o livro de Mormons, e com a Bíblia. E as heresias dentro da doutrina. E eles são ligados também com os maçons também. Sim, esse amigo meu, ele era também maçom. Que lá na frente da oficina lá, eu entrei lá também para conhecer. Não tinha reunião nada, mas entrei para conhecer o local, né? Eles estavam... Para você ser empresário, essas coisas. Depois que eles fizeram o estudo, depois teve o culto deles, né? E estavam passando a ceia. Aí na hora que estava passando a ceia, eu falei, não vou comer comida amaldiçoada, né? Aí eu falei, não, eu era novo convertido, eu falei, não, pode passar, não estou fora. E igrejas evangélicas, presbiteriana, Assembleia de Deus, Os pilares. batista, metodista, e eu ia colocar aí também da Universal, com os pilares, né? Então aí nós vimos o quê? Primeira categoria que é sobre estruturas. Então a influência do diabo sobre essas estruturas, imagina só você mapear a cidade de Santo André com toda essa estrutura que nós vimos aí, centros de umbanda, centros de espiritismo, seitas, catolicismo. Imagina como que o mapa da cidade vai ficar recheado. Isso, categoria 1, nível 1. E agora, a gente não vai dar tempo, né, mas a gente só vai dar uma adiantada e depois a gente vai mostrar. Categoria 2, nível 2, vínculos espirituais. Vocês aprenderam sobre vínculos espirituais a nível pessoal, agora a gente vai ver vínculos espirituais a nível territorial. Através do quê? Através de monumentos, através de simbologia, através de portais dimensionais. Pô, mas o que é isso? Eu sempre ouvi falar. A gente vai falar o que é isso. Existe um texto na Bíblia que fala sobre isso, claramente. É muito enfático. Consagrações e marcos. Então, esse é o nível 2, né? De vínculos espirituais. Então imagina só, você mapeou a cidade com a estrutura, agora você vai mapear a cidade com os vínculos espirituais. E a terceira categoria ambientes. Ambientes de prostituição, zonas de prostituição, motéis, ambientes de violência, onde está havendo assalto, morte, acidente de trânsito, corrupção dentro da política, empresas, drogas, álcool, crack, maconha, heroína, idolatria, festas católicas. Festa de São João é uma festa idólatra. Nós vamos ver várias festas católicas. Ocultismo, Halloween, convenção de bruxas e festivais de música, Rock in Rio. Funk entra aí também, né? Oi? Funk entra nesse bolo aí, né?
Oi? Então, ó, nós temos aí a categoria de ambientes. Então imagina só, essas 3 categorias. Isso foi o que eu entendi, que eu pude identificar que a gente pode mapear. Mas pode ser que hajam outras categorias. Entende? Mas só essas 3 categorias de mapeamento, imagina só como que o teu mapa vai estar entupido. Aí você mapeou. Não, depende do que você vai mapear. Você vai mapear a cidade, vai mapear o bairro, vai mapear o estado, depende do que você vai mapear. O bairro onde que a tua igreja está localizada, então aí vai ser menor. Quando você for mapear a cidade, já começa a complicar. Então imagina só qual que tem que ser o posicionamento da igreja de Jesus Cristo dentro deste mapeamento. Com quem que você pode contar? Então não é assim como muitos falam por aí, movimentos de batalha espiritual, vamos mapear, vamos fazer isso, aquilo lá. E muitos até fazem coisas que eu falo assim, Jesus está voltando. Eles saem de helicóptero pela cidade, despejando urina ungida. Por quê? Porque o leão, ele demarca território com a urina. O cachorro também. Então eles urinam, consagram aquela urina, ungem, e aí eles saem demarcando a cidade, como dizendo que aquele local está demarcado para Jesus. Não, vocês estão dando risada? É verdade. É real. É real. E aí você vê muita coisa. Pessoal, aí você vê muita coisa errada.